Muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talk. Dessa vez a gente está com Sidney Lima da Liga I. É isso, Liga I? Liga aí. Qualquer Muito coisa, bem. só ligar. Excelente. Antes da gente começar, queria agradecer enormemente, novamente, o Sidney. Sidney foi um dos facilitadores de conteúdo lá do Travel Tech Hub Day. O conteúdo extremamente relevante para a audiência, muito bem avaliada a sessão educacional do Sidney. Obrigado, Sidney, mais uma vez. Liga aí também foi patrocinadora do evento, então um obrigado duplo, um agradecimento duplo. Eu sei que o stand ficou movimentado, então podemos dizer que os objetivos aí foram minimamente cumpridos. A gente quer também gerar negócios para a nossa cadeia como um todo, para o nosso mercado como um todo. Então, Sidney, obrigado duplo aqui mais uma vez. Imagina, o prazer foi nosso. Na verdade, o evento Travel Tech Hub, ele tem toda a sinergia com a nossa missão, com a missão da empresa, né, que é democratizar o acesso à informação, democratizar o controle dos dados, e até no mercado de turismo, e o evento é sobre tecnologia no mercado de turismo, então não tinha como a gente não participar, não tinha como a gente não estar lá de alguma forma. Então eu que agradeço pela sua iniciativa, por ter criado todo esse movimento, você que está nos liderando nesse movimento de todas as tecnologias no mercado conseguirem mostrar o que vieram, mostrar para onde a gente está indo. Então, muito obrigado pela tua iniciativa também. Obrigado, Sidney. Bom, para quem não conhece nem Sidney, nem Ligaí, Sidney, conta um pouquinho da tua história. Eu sei que ela tem vários anos aí de estrada no mercado, mas conta brevemente quem é o Sidney e quem é Ligaí. O que vocês fazem na Ligaí? Eu trabalho com mercado de turismo há aproximadamente, por incrível que pareça, uns 16 anos, se não me engano. Né? Eu comecei nesse mercado em 2008. De lá para cá, eu fiz a conta certa? Fiz a conta certa, 16, isso mesmo. Velhice, né? Velhice é isso. Já começa a fazer conta mínima e não consegue mais fazer a conta. Então, eu já estou há 16 anos nesse mercado. Comecei como profissional de tecnologia no Reserve, que é um ABT, um evento consagrado no turismo. Então, de lá, eu tive uma minha carreira nesse mercado crescida basicamente no Reserve. Foi lá que foi meu grande aprendizado sobre gestão de viagem corporativa. Entretanto, em 2018, eu saí do Reserve para empreender o Ligaí. Né? Eu tive aí um hiato de um ano e meio, mais ou menos, aprendendo mais sobre o mercado, aprendendo mais sobre todas as tecnologias, sobre o que eu acreditava que o mercado necessitava, porque quando eu trabalhei no Reserve, eu comecei a perceber uma série de deficiências de tecnologia que o mercado em geral tinha, e que essas deficiências de tecnologia até atrapalhava, muitas vezes, a gente conseguir fazer mais do que a gente gostaria. Né? Então eu falei, poxa, se você tivesse mais isso, caramba, você teria dado um salto enorme. E a pessoa, vou fazer, vou acontecer. Então comecei a perceber que alguém tinha que sanar essas dúvidas, alguém tinha que sanar isso. E foi aí que eu percebi essa oportunidade. Então, em 2018, eu saí, fiquei aí nesse 1 ano e meio, mais ou menos, veio a pandemia, imagina. Aí quando veio a pandemia, e aí que veio aquela necessidade absurda de todo mundo enxugar, caramba, não tinha viagem, ninguém viajava, eu falei, pô, agora é a oportunidade que a maioria das empresas de turismo tem para ajeitar as suas casas. Né? Ou seja, revisitar cada processo manual, porque ninguém está fazendo processo nenhum. Sim, E, não é uma opção, né? Ninguém estava fazendo processo manual nenhum porque ninguém viajava. Eu falei, então agora que você não tem processo manual nenhum porque ninguém viaja, você precisa desse processo? Vamos revisitar esse processo? E aí todo mundo que percebeu essa oportunidade falou, Sidney, você tem razão, vamos revisitar. E foi aí que o Ligaí começou a ganhar força. Respondendo agora a sua segunda pergunta, o Ligaí ele é uma tecnologia para permitir às agências, às empresas de turismo, redes hoteleiras principalmente, elas conseguirem dominar o dado, revisitar o seu processo e automatizá-lo. Muitas vezes um processo na sua empresa ele é manual, porque você sempre fez assim, você está acostumado a fazer daquele jeito, é seguro, você já está com todo o seu operacional azeitado com esse processo manual e você não se toca. E quando você percebe que tem uma oportunidade de automatizar isso de alguma forma, você muda completamente o seu patamar, você consegue fazer muito mais com muito menos. Então, quando
eu percebi isso, criei um produto que acho que permitisse com que cada pessoa pudesse automatizar o seu próprio processo. Já existia ferramentas parecidas no mercado, mas nenhuma específica para o mercado de turismo. Falando com companhia aérea, falando com GDS, falando com RP. Então, não tinha. Então, foi o que eu falei. Ó, o produto para o turismo não pode ser um produto igual para os outros mercados. Tem que ser especializado no turismo. Então, o Ligaí nasceu assim. Nasceu especializado no turismo, resolvendo as dores do turismo. Muito bem. Então, eu acho que você tem uma posição, de certa forma, privilegiada, né? Você está meio que conectando, automatizando, Sim, de sim. uma ponta a outra, enfim. E então eu posso dizer que você está numa cadeira privilegiada, não só como empresa, mas também, enfim, entendendo dinâmicas distintas, né? E acho que você é muito correto sobre a gente precisava de uma ferramenta para o turismo especificamente pensada para esse mercado. A gente tem muita especificidade que atrapalha, né? Não dá para trazer Sim. um Zapier da vida, por exemplo, para vários processos internos, né? Então, dessa cadeira privilegiada, perguntando um pouco mais aberto, assim, o que que você está sentindo do mercado, dos players, das empresas, não só seus clientes, mas também aqueles que querem ser, nesse sentido de preocupação de automação. Finalmente a gente está indo para um caminho que as pessoas entenderam, poxa, eu preciso ser mais eficiente, então, portanto, eu vou prestar mais atenção ou investir mais em automação, ou fica ainda muito naquele discurso de PowerPoint, eu automatizo, mas no final é um Excel mais ou menos ali rodando semi-automatizado. Cheio de máquina e usa inteligência artificial. É muito nessa linha. Na verdade, tem dos dois. Na minha visão, aqui nessa cadeira privilegiada, nem diria tão privilegiada, diria desafiadora, todo mundo, quando começou a perceber a facilidade que a tecnologia já chegou, perdão, a maturidade que a tecnologia já chegou para gerar essa facilidade, o céu virou o limite. Então, todo mundo quer começar a integrar qualquer coisa com qualquer coisa, mesmo não fazendo muito sentido, né? Então, é muito comum, eu percebo, assim, tá todo mundo muito afoito com o hype da inteligência artificial. Tá todo mundo assim, quero fazer inteligência artificial, vou revolucionar, né? O Elon Musk fez o foguete não dar ré, então agora eu vou fazer outra coisa. Então tá todo mundo querendo alguma coisa especial, mas falta fundamento. Fundamento de como a coisa funciona, né? Então a pessoa que não tem a menor ideia de como funciona, vai para o PowerPoint cheio de macro e vende IA. A pessoa que entende como funciona, ela está tateando e montando seu alicerce de forma bem segura para que lá na frente vai gerar um resultado muito poderoso. E a pessoa que está muito afoita está tentando automatizar qualquer coisa que ela vê pela frente com o objetivo apenas de aumentar o seu ganho, ali, aumentar a sua eficiência operacional, que é muito válido também, mas não tem nada a ver com IA. Então eu percebo muito isso, eu percebo que as pessoas estão transitando muito entre fazer menos e melhor, e os outros que é como fazer mais. Então tem muita gente entrando na IA para tentar fazer mais, né? Ou seja, como eu consigo mais clientes, como eu consigo aumentar a receita. E tem muitas pessoas falando, legal, como eu uso aqui a automação e a IA para fazer menos e melhor, como eu automatizo, como eu reduzo o processo, como eu automatizo alguma coisa que, na verdade, nem precisaria existir. Ou então, quando são gaps de algumas ferramentas foram projetadas para fazer inúmeras coisas e tem algum gap operacional. Olha, ela faz muito bem desse ponto até este ponto. Entretanto, tem uma outra parte aqui, ó, que o cliente fica desassistido. Vamos resolver essa outra partezinha aqui? Ela vai lá e resolve essa outra parte e aí o processo fica fluido. Então tem muito isso, muito isso. Legal. Quando você falou agora, né, falou sobre gap, eu imagino que nem todo mundo que bata aí na sua porta esteja preparado ou até saiba o que fazer, né? Então, talvez você tenha até um acesso aí no teu funil de vendas de uma pré-consultoria, diagnóstico para entender a maturidade, não só isso, o quão confuso o cliente pode estar também, né? O que que você enxerga, o que você está vendo de principais desafios dessas empresas que estão principalmente batendo na tua porta e, Sidney, me ajuda, com o teu portfólio, seja automação, seja IA, seja algoritmo, mas você falou duas palavras importantes, o gap e o hype. Palavras gringas, mas que dizem respeito a um desafio grande e a modismo. Cara, eu preciso fazer, eu preciso, por quê? Porque está todo mundo fazendo. E o gap entre o que eu preciso fazer e realmente o que eu faço de fato, né? O que que você Sim. enxerga desses desafios aí, com base no que estão dizendo para você em relação a como implementar a tecnologia? Aqui no Ligaí, a gente tem uma área para apoiar as empresas a primeiro elucidar, mas na verdade as pessoas já vêm com uma dor muito grande, sempre, fato.
ela chega uma dor enorme. Eu preciso integrar o meu ABT com o RP do meu cliente, por exemplo. Beleza, é o nosso feijão com arroz aqui. Ok, é uma dor do seu cliente, que deve estar fazendo muita coisa manual, uma dor sua, que você deve também tendo que botar gente no seu lado para fazer coisas manuais quando o seu cliente fala que não quer fazer. E aí, essa dor de entrada, digamos assim, ela é um despertar. Tá? Então, é aí que começa, na verdade, o desafio. Quando ela entra e faz a primeira automação e ele te resolve isso em um dia, ele fala, caramba, você resolveu isso em um dia, então o que mais você pode fazer? O que mais você pode me ajudar? E aí é que começa a grande mágica no processo, porque eu sempre falo para todo mundo que o Liga aí é como se fosse um Lego. Você monta o que você quiser. É igual uma planilha Excel. É uma calculadora? Não, mas serve para fazer conta? Serve. Tem gente que com Excel faz mapa, imagina. Então, Excel é uma ferramenta genérica e o Liga aí é igual, uma ferramenta genérica. Então, eu mostro para as pessoas o seguinte, você consegue ter um pensamento de onde você quer chegar? Olha, eu quero que minha agência seja assim. Eu quero que minha agência seja a mais eficiente operacional. Eu quero que o meu hotel tenha um relacionamento com o hóspede, por exemplo, né, que é um fator muito preponderante. Então, se você tem essa visão de onde você quer chegar, eu começo a mostrar as formas de chegar lá com IA e sem IA. Né? Ou seja, você consegue chegar nesse nível de performance se você trilhar este caminho. Aí a pessoa fala, legal, eu quero esse caminho, como a gente pode fazer? Aí ele entra no nosso processo aqui de onboard e segue a vida dele. O ponto é, quando a pessoa não tem essa noção, né, a gente está falando muito do gap do hype, né? Quando a pessoa não tem muita noção, está no hype, ou seja, ela está muito na euforia do marketing da IA, ela quer usar IA para coisas que ela não deveria. E aí ela pode gastar muito dinheiro desnecessariamente, né? Então, na verdade, o que eu percebo é que o cliente hoje, que está buscando tecnologia no turismo, ele está tentando entender como ele vai ser um negócio melhor, como ele vai transformar o negócio dele para algo melhor. Ele não sabe ainda como será esse futuro. Então, por exemplo, nós temos aí um mundo de travel techs revolucionando nas suas áreas, então as agências tradicionais estão tendo que se mexer. A gente vê as cadeias hoteleiras sendo demandadas cada vez mais, aquela pergunta que todo mundo se faz e que o hotel cansa de responder, por que a gente não faz um check-in automatizado, tem que assinar papel na portaria dos hotéis, não pode por causa da legislação brasileira. Não, ou seja, agora que a legislação brasileira está modificando, por que não vai fazer? Então você vai ter um boom de hotéis tentando botar automação para tudo, porque agora vai facilitar. Já tem hotel colocando robô andando nos corredores para entregar o seu pedido, o seu room service. O futuro está sendo desenhado agora. A gente está vivendo agora um momento de desenho do futuro. Eu costumo dizer muito que a gente está aparecendo agora o que a gente estava vivendo em 2006, 2007. Ou seja, aqueles anos pré-iPhone. Então, quando o iPhone veio em 2008, foi 2008, não lembro agora, mas quando o iPhone veio naquela época, naquele intervalo de ano ali, todo mundo começou a pensar o que seria o futuro quando você consegue fazer tudo na palma da mão. E todo mundo começou a criar app, todo mundo começou a criar site de app, todo mundo começou a criar app para quem não precisava ter app, todo mundo começou a querer comercializar os seus apps, então começou a virar uma revolução. A gente está vendo exatamente isso agora. A gente está vendo um momento em que as pessoas estão começando a desenhar produtos futuros para os seus negócios, sem saber muito bem aonde isso vai dar. E aí é fundamental os conceitos estarem muito bem alicerçados. Na verdade, a minha apresentação lá na Travel Tech Hub foi muito mostrando isso. Gente, olha, vou falar aqui de inteligência artificial para vocês, mas o alicerce é este aqui, tá? Agora que vocês sabem o alicerce, usem o algoritmo que vocês quiserem, empreguem a tecnologia que vocês quiserem, mas o alicerce é este aqui. Isso aqui você não pode escapar. Se você fizer qualquer coisa de tecnologia para o turismo sem esse alicerce aqui, você vai perder tempo e dinheiro. Ótimo que você mencionou e ia te perguntar mesmo, trazendo um pouquinho do conteúdo que você apresentou lá. Eu lembro que você falou sobre aumentar a receita, reduzir custo, e agora a gente falou não só de automação, mas tendo um objetivo final, né? Eu sei que a gente está falando muito, e eu concordo contigo, sobre a gente estar construindo produtos para o futuro. Não necessariamente eles estão na sua melhor forma hoje, na sua melhor configuração, mas a gente está tirando do papel. O Léo Veri, da Oracle, no ano passado, a gente o entrevistou e ele comentou sobre 2023, era o ano da experimentação. Pouco acesso ainda a IA, a algoritmos ou até ferramentas, só as Big Techs tinham. Esse é o ano, de fato, da criação de cases, né? Esse acabando já, mas estamos indo para um 25 com mais mão na massa e novos produtos. No que você puder dar de exemplo
do que você está vendo e construindo, né? Agora sim, numa visão privilegiada, assim, você está construindo muita coisa. Tem alguns cases aqui que você pode, claro, no que puder compartilhar, falar um pouquinho. Você está vendo mais oportunidade de fato em diminuição aumento de receita e redução de custo operacional. A gente falou também de precificação dinâmica, é uma questão, né, no nosso mercado, mas o que você traz de real aqui para a gente? 2 exemplos no que você puder abrir novamente. Nossa, tem tantos exemplos, né? Tem tanta coisa que a gente pode... 12, 22. Tem tantas, assim, tem tantas coisas. Olha, vou pegar um exemplo bem padrão que a gente acaba implementando aqui todo dia. As pessoas percebem que, na verdade, que é um IA na prática, uma IA boa. Quando você faz uma pesquisa NPS, por exemplo, não importa o seu negócio. Você fez uma pesquisa NPS, você coleta, além das notas, um inventário. Você coleta ali o que a pessoa pode estar dando de feedback positivo e negativo. Se você coloca isso numa máquina de um aprendizado, né, você coloca uma máquina para aprender aqueles comentários, você consegue perguntar qual é o perfil do seu público. Sabendo o perfil do seu público, você consegue traçar uma estratégia de marketing muito mais poderosa do que você faz hoje. Você consegue melhorar o seu produto de uma forma muito melhor do que você acha que faz hoje. Entende? E eu estou falando isso que pode ser no hotel. Muitas vezes a pessoa tá chateada por causa da qualidade da cama. E o hotel está lá gastando rios de dinheiro com channel management, com revenue, sabe? E na verdade os hóspedes estão só chateados com a cama. Poxa, vamos trocar ali um pouco os amenities do quarto que você melhora muito, você pode até aumentar o teu preço. Sim. Então, tem coisas que são básicas, sabe? Não precisa a gente falar de uma inteligência artificial, poxa, usar AI, que a gente vai falar de generativa, vamos botar aqui um chat para poder fazer algo muito mais elaborado. Não precisa. Você consegue fazer coisas básicas. Outro exemplo também que é muito feijão com arroz que eu vejo nesse mercado e as pessoas não têm a menor noção. Toda agência de viagem, ela tem poço de petróleo nos seus back-offices que ela não faz ideia. Por quê? Porque ela tem tarifa armazenada de não sei quanto, um ótimo histórico de vários trechos. Por que você não coloca a máquina para aprender como é que é o comportamento do seu viajante? Outro. Por que você não coloca a máquina para poder aprender quais são os documentos que você precisa apresentar ou questionar para o seu viajante numa viagem internacional? É tudo isso automatizado. Não estou falando de você ter que alguém apertar nenhum botão. Você pode deixar isso pronto. Outro. Por que você não faz, por exemplo, uma análise em cima da sua base de qual é o perfil de cancelamento? Isso vai fazer com que você vai ter uma taxa de manuseio de reemissão muito menor. Então, isso pode significar uma melhoria enorme. E quando eu falo isso, eu não estou falando de um trabalho que você vai contratar o Ligaí, que você vai gastar R$1 milhão. Não. Você pode fazer a asa, você não precisa nem do Ligaí para fazer isso. Você pode fazer sozinho. É só você pegar a sua base de dados e conectar numa inteligência artificial. Claro, usando aqueles alicerces que eu expliquei na apresentação, você sabe o que você aprende. Você sabe o que a máquina aprende, quer dizer. Então, no turismo, tem muita oportunidade só que de como aprender, de como utilizar a tecnologia. As pessoas elas não estão ainda tendo a noção do qual é o plus, qual é o benefício que ela vai alcançar, sabe? Ela fala assim, legal, agora que você falou, Sidney, agora eu vou correr atrás, mas eu posso continuar falando. Será que eu não preciso ter que ficar falando, as pessoas precisam ter essa criatividade, elas precisam olhar para o seu negócio como um negócio de tecnologia, não como um negócio de serviço. Esse é o grande ponto, é mudar o pensamento, né? Pensar o seguinte, eu não sou um prédio que vende quarto, que aluga quartos por dia, eu sou uma empresa de tecnologia. Né? Então, essa é uma grande sacada que o Airbnb teve lá atrás. Ele falou assim, não, eu sou uma tecnologia. Então, quando uma agência de viagem, quando uma cadeia hoteleira, por exemplo, tem um cliente nosso que é um resort, que está usando o Ligaí para automatizar o processo de interação com o hóspede quando ele entra no hotel e apresentar os programas de milhagem que ele tem dentro do programa do Rede de Hotéis e interagir com ele. Ele falou, você sabia que como você tem X mil pontos, você tem um drink à sua disposição lá no lobby? E ganha uma mensagem no WhatsApp. Pro cara que acabou de se hospedar, isso é maravilhoso, isso é encantamento. E isso é básico, não estou falando de IA. Percebe? Então, estou falando de uma automação simples. Então, basta você saber o que você quer agradar, como você quer agradar. É se debruçar com empatia para o seu negócio. Que ótimo ouvir isso. Eu fico feliz por um lado, porque a gente realmente está tirando coisa do papel. Por outro, eu fico, vou dizer, ressabiado. Por quê? Porque são coisas muito básicas, né? Que a gente poderia estar um pouquinho mais adiante, assim. Mas, de novo, eu acho que a gente está nesse caminho mesmo de experimentar
Sim. Vamos aproveitar o hype, né? Já que é hype, já que é modismo, vamos aproveitar então vamos usar como motivador para começar a criar e começar a sujar os dedos, né? Como dizem. É. Mas eu tenho uma pergunta que acho Ih, que lá vem ele. conversa com a tua apresentação e conversa com o que você acabou de falar, assim, para 90, nem 80-20, mas para 90% dos players do nosso mercado, eu acho que uma das grandes dificuldades é o começar, é o ter o foco, não é nem o investimento. Às vezes, como você falou, assim, pô, com uma ferramenta, se não de graça, muito próxima a isso, você já pode começar a brincar. Uhum. Então tem pouca barreira, mas tem a falta de tempo, tem o sujeito preso lá com as remissões, cancelamentos, Zero, Excel e tal, então ele não vai. Mas acho que para 90% do nosso mercado seria importante ouvir a resposta. Não sei se a gente vai ter esse alcance, mas a pergunta, a grosso modo, é: o que você pode sugerir para essa galera que acha que não dá para fazer, que não dá para começar, que isso não é para mim, que eu não sou empresa de tecnologia, mas para sair do zero, né, do movimento do zero para um, quais são, se tiver alinhado de recomendações do Sidney barra Liga aí, para as pessoas para começarem, para sair do zero minimamente? Uma das coisas um dos primeiros tópicos que eu apresentei lá no evento foi justamente falar você ter o controle do seu dado. Eu acho que é a primeira coisa. A primeira coisa que você tem que olhar é você controla os seus dados, você tem certeza. E a segunda é, você toma decisão baseado nos seus dados? Porque se falar de inteligência artificial, falar de automação de processo, a gente está falando de manipulação de dados. Manipular dados que você não controla, a chance de rasgar dinheiro é fato, né? É como você quisesse dar manutenção num carro que não é seu, que você não controla. Você vai gastar dinheiro sem saber o porquê. Então você precisa primeiro controlar o seu dado. E quando eu falo isso, as pessoas passam, eu controlo meu dado, eu tenho meu dado. Não, você não tem o seu dado. Muitas vezes o dado está na ferramenta que você contratou. Você contratou uma ferramenta e o dado está nela. O dado tem que ser seu, você tem que conseguir extrair esse dado da ferramenta e você trabalhar o dado. Ah, mas eu estou muito ocupado aqui com o meu dia a dia. Perfeito. Você precisa conseguir, ou você vai trazer uma pessoa externa para a sua empresa, para que ela tenha essa iniciativa, geralmente uma pessoa qualificada nesse ramo, uma pessoa que entenda de data science, uma pessoa que entenda um pouco o linguajar técnico de ciência de dados, ou você internamente vai ter que se separar algum tempo, que é esse tempo que a gente falou que aproveitou na pandemia, com todo mundo parou, aproveitar esse tempo para você começar a investigar o seu dado, se o seu dado está inserido com qualidade. A gente tem aqui um produto no Ligaí, em que a gente cria uma base de dados unificada para as agências, e o que eu mais percebo aqui de reportes é justamente a inconsistência dos dados, apesar de usar os mesmos sistemas. Então eu vejo a agência A utilizando o Office e a agência B utilizando a mesma ferramenta, o mesmo back-office. Elas alimentam o back-office de uma forma completamente distinta uma da outra. E se você quer extrair dado dali, você não consegue. E a culpa não é do back-office. Porque o back-office permite você colocar dado de qualquer jeito, porque ele é a tua realidade. Então você não controla o seu dado, você está alimentando ali, vou dar um exemplo, você está alimentando uma venda de pacote, mas você coloca tudo separado, faz uma venda de aéreo, uma venda de hotel, a venda do terrestre, tudo separado, você não unifica, você não sabe que dali compõe o pacote. Muitas vezes você alimenta o back-office de uma forma sem segregar algumas informações que são básicas.
Muito bom, obrigado. Eu comprovo, dá certo sim colocar cerveja do lado da fralda e vice-versa. Eu levo. CG, a gente está encaminhando já pro final aqui. Eu queria antes de fazer uma última pergunta, que é um pouco parecida com essa aqui, mas inversa, entender como que as pessoas te acham. É ligaí.com.br, é fácil de implementar, é só chamar ali e em um mês, um dia, né? Você falou, a gente já consegue automatizar algum processo, é isso? Muito bom, obrigado por ter pensado nisso quando desenvolveu a ferramenta, mas não só isso, o modelo de negócio, acho que é muito importante, né? Facilita até o setup e até a fidelização futura, né? Excelente. Bom, te falei que eu ia fazer uma última pergunta parecida com essa última que eu fiz, né? Ou seja, eu perguntei uma lista, algumas recomendações do que fazer. Agora eu vou inverter. Dinei, o que que você não recomenda às pessoas ou empresas que estão buscando entrar nesse mundo de automação e IA, para que sejam projetos de sucesso? Ou seja, a pergunta objetiva é, Sidney, o que empresas e profissionais dessas empresas não devem fazer quando buscam projetos de automação ou soluções de automação e IA? Muito bem. Eu sempre digo, mas repito, é um curso, basicamente. Quem pôde estar presente lá no
Travel Tech Hub Day e ter visto o Sydney. Foi realmente uma aula aqui, um resumo dessa aula, mas também com uma evolução aqui de outras perguntas, enfim. Sydney, por isso, não só por isso, te agradeço mais uma vez por estar com a gente como facilitador de conteúdo, como patrocinador, como desenvolvedor de uma solução que beneficia o mercado e, de novo, aqui pela participação hoje mais uma vez. Super obrigado, Sidney. Suas considerações aí finais. Muito bem. É isso, Sidney. Obrigado mais uma vez. Obrigado à audiência que ficou com a gente aí até agora. Obrigado para quem também esteve lá no Travel Tech Hub Day. E vamos continuar com a nossa série de Travel Tech Talks e com especialistas assim como o Sidney. Obrigado, Sidney. Obrigado, gente. Um grande abraço. E estamos aqui, ó, dia 3 de dezembro, para quem não sabia. Boas festas a todos e que 2025 seja mais tecnológico, sim, mas mais fácil de operar, principalmente no nosso mercado de viagens, né? É isso. Abraço, obrigado.